Embarque em uma jornada emocionante para testemunhar um feito monumental de engenhosidade humana, um esforço de 10 anos que deixou os cientistas americanos atônitos. Esteja pronto para ser cativado pela emocionante história da ousada busca da China por construir uma nova cidade no coração do deserto. Se você gosta de nossos vídeos e quer ajudar o nosso canal a continuar crescendo, quero convidar você a se inscrever na Elite News. Hoje são mais de 4.623 leitores que recebem toda semana as principais notícias e informações do mundo dos negócios, em um e-mail que você lê em 5 minutos ou menos. Junte-se à nossa comunidade pressionando o primeiro link na descrição e faça parte você também da elite do mundo dos negócios. Assim, você se mantém bem informado e ainda ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Agora, vamos continuar o nosso vídeo de hoje. A China levou 10 anos para desenvolver efetivamente uma metrópole totalmente nova no maior deserto do mundo. Os cientistas americanos ficaram impressionados com esse empreendimento incrivelmente grande. Todos nós sabemos quão difíceis são as condições de vida no deserto, uma região árida e inóspita, coberta de areia e com pouca chuva, onde animais e vegetação não conseguem prosperar. Mas por que a China está indo na direção oposta e realocando pessoas para o deserto? E que tipo de vida elas levam lá? O cultivo de desertos se tornou uma questão global, e as pessoas agora estão mais conscientes deles. Uma das nações com as maiores áreas de deserto é a China. O deserto de Taklamakan, que tem uma ampla distribuição e significativos riscos de desertificação, é o mais famoso na China, onde uma cidade milagrosa foi construída. Essa pequena cidade é a única cidade no deserto da China, onde 20 mil pessoas residem, tendo se mudado de várias cidades chinesas devido à abundância de recursos de petróleo nesse deserto. Eles tiveram que se mudar para o deserto para explorar esse petróleo. Dado que o deserto é uma das regiões mais quentes e mais baixas da Terra, viver lá certamente apresenta enormes desafios. Aqui, a precipitação anual média é inferior a 100 milímetros, com um mínimo de apenas 4 a 5 milímetros. No verão, a temperatura máxima atinge 67 graus Celsius, enquanto no inverno a mínima é de 20 graus Celsius. Para realizar a tarefa de extração de petróleo, 1/3 do ano é gasto em um dia de tempestade de areia em um ambiente tão hostil. Eles estão residindo na cidade do deserto há 7 anos neste momento e também estão contribuindo para o cultivo dele. Então, quanto petróleo há? A China é um grande consumidor de petróleo e desde a década de 50 lutou por décadas para importar a maioria de seu petróleo, o que é bastante caro. Finalmente, uma quantidade significativa de petróleo foi descoberta em 1984, perto da borda do deserto de Taklamakan. O campo de petróleo tem até 7,6 bilhões de toneladas de reservas. A China precisa extrair petróleo aqui, mas eles querem estar no deserto porque, se não importarem mais petróleo, terão o suficiente para durar apenas 10 anos. As pessoas se referem a esse deserto como o Mar da Morte, devido à acumulação de areia amarela, ventos uivantes e a falta de suprimentos de água na região de areia movediça, a maior do mundo e extremamente difícil para extrair petróleo. Existem residentes aqui e a fonte de água só pode ser trazida de fora para melhorar a situação da água potável. Para permitir que equipamentos em larga escala para exploração e desenvolvimento acessem o interior do deserto e que o petróleo e o gás recuperados possam ser facilmente retirados dele, não havia nenhuma rota para o mundo exterior nos primeiros dias. Desde 1990, os residentes da cidade construíram várias estradas que levam para fora. Eles escolheram cruzar o Mar da Morte. A primeira rota pelo deserto, com mais de 500 quilômetros de extensão, levou 5 anos para ser construída. Desde então, o comprimento da estrada tem sido constantemente aumentado e estradas secundárias foram construídas para garantir o crescimento do petróleo e gás. Se você está buscando uma solução natural e eficaz para combater a hiperplasia, não procure mais. Apresentamos a você o Max Prost, a fórmula 100% natural que pode fazer toda a diferença na sua saúde. Não perca mais tempo sofrendo com os sintomas desconfortáveis da hiperplasia. Clique no link abaixo agora mesmo e garanta o seu Max Prost. Sinta a diferença que a natureza pode fazer na sua vida. Lembre-se, o Max Prost é a escolha natural para um futuro mais saudável e feliz. Não deixe essa oportunidade passar. Clique no link e comece a sua jornada para uma vida melhor agora mesmo. O Max Prost é a sua chave para uma vida sem preocupações com a hiperplasia. Clique e transforme a sua saúde hoje mesmo. Nos próximos 10 anos, a China construirá mais 4 estradas de acesso externo neste deserto. 5 rodovias agora conectam este deserto ao mundo exterior. Com a construção de rodovias, o ambiente não é mais hostil para a vida. A segunda questão que precisa ser resolvida é o controle de areia. 20 mil pessoas vivem nessa área. Essa cidade de 10 anos logo será coberta pela areia movediça, se o problema de areia e poeira não forem resolvidos.
A China começou a organizar pessoal para realizar uma ampla prevenção e controle de areia, a fim de proporcionar aos moradores dessa cidade um ambiente de vida saudável e evitar que as estradas de dois lados do deserto sejam cobertas por areia movediça. Como resultado, o cultivo do deserto tornou-se a segunda tarefa dos trabalhadores do petróleo nessa área. Eles implementaram medidas de fixação de areia e cultivo para proteger a estrada, tecendo quadrados de feno e plantando eles no deserto, a mais de 100 metros de cada lado da estrada, seguindo pela divisão dos quadrados de grama com geotextiles e plantação de árvores nos quadrados. Toda a faixa verde é irrigada usando tecnologia de faixa, e a cada 2 km há uma estação de reforço de irrigação, que tem sido gerenciada por guardas florestais por muitos anos. 20 anos após serem plantados no deserto, eles se tornaram árvores enormes. As pessoas aqui não enxergam mais apenas o amarelo da areia, e começam a ver agora a vitalidade verde. Após muitos anos de estudo, os cientistas identificaram 4 espécies de plantas que podem sobreviver no deserto, entre mais de 70 espécies que podem resistir ao calor, vento e areia. Essas plantas sobreviventes resistiram com sucesso ao assédio recorrente da areia movediça à estrada, diminuindo o fluxo do deserto em ambos os lados dela. O projeto ecológico florestal de proteção do deserto de Taklamakan está em vigor em ambos os lados das 5 rodovias desde 2003. Mais de 3.500 hectares de vegetação verde, com mais de 70 metros de largura, foram plantados em ambos os lados. Existem excelentes ideias para a fixação da areia e quebra-vento, como jujube e haloxalon. No interior do deserto de Taklamakan, foram plantados 20.000 Alamus populus euprática e 300.000 haloxalon. Além disso, foram construídas estações de fornecimento de água solar aqui e instalados dezenas de milhares de quilômetros de tubulações de fornecimento de água em ambos os lados da estrada, para permitir que 86 estações de energia fotovoltaica bombeassem a água para abastecer fontes de água para as plantas e também protegê-las. Após 20 anos de esforço de controle de areia, os funcionários do cultivo de poços alcançaram iluminação 24 horas por dia e o primeiro projeto de rodovia do deserto de carbono zero. Após a cidade e as aldeias locais investirem muito esforço, o deserto de Taklamakan não é mais tão árido e sem vida como era antes. Os trabalhadores do petróleo contribuíram para o desenvolvimento de estradas e controles de areia, resultando em um notável chamado Milagre Verde, além da extração de petróleo deste enorme deserto. Este projeto no deserto de Taklamakan é um exemplo da bem-sucedida tentativa da humanidade de domar o deserto, e isso veio da parte da China. Mais de 100 espécies de aves se mudaram e se estabeleceram ao longo do Canal Verde e o ambiente biológico no deserto. Antes não haviam animais nessa área. Agora, a flora está presente em ambos os lados da estrada. Os residentes dessa metrópole árida não estão mais sozinhos. Muito obrigado por assistir. Agora você pode escolher um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela e continuar aprendendo mais sobre o mundo dos negócios ao redor do globo. Nós somos Elite Global e até o próximo vídeo.